Pessoal, vamos estar discutindo sobre a histofisiologia do sistema reprodutor feminino. E quando mencionamos sobre o sistema reprodutor feminino, podemos destacar aí os ovários. Os ovários, então, são gônadas específicas responsáveis pela produção dos oócitos. Então, a gente vai ter uma função aqui da gametogênese, produção dos gametas, e também produção de esteroides, de hormônios importantes aí durante a maturação, o desenvolvimento destes gametas especificamente. Não só com a influência aí nesta gametogênese, mas também na espessura do próprio endométrio e tendo várias funções secundárias aí também no sistema feminino, né, no sistema reprodutor feminino. Então a gente vai ter o próprio ovário sendo uma estrutura mais oval, tendo várias estruturas anatômicas, características superiormente, inferiormente, ligado aí por ligamentos suspensores e também ligado ao próprio útero pelo ligamento próprio do ovário ou ligamento útero-ovárico. Então a gente vai ter essa visão anatômica do próprio ovário. Mas olhando um pouco mais a fundo, o ovário, numa visão histológica, ele apresenta um córtex e uma medula. No córtex, a gente vai poder encontrar os folículos em diversos estágios de desenvolvimento. Lembrando que a mulher ela nasce já com todos os oócitos prontos, estagnados ali em uma fase da meiose. E exatamente na medula, a gente vai poder encontrar ali um conjunto de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, que adentram ali na própria medula, ou entram ou saem ali da medula do ovário. Além disso, encontramos no ovário, revestindo o ovário externamente, o epitélio germinativo, que era chamado desse jeito porque acreditava-se que a partir desse epitélio se originavam os folículos, mas hoje sabe-se que não. Então é mais comum encontrá-lo com células cuboides simples, pode ter algumas porções ali células pavimentosas. Além disso, também logo abaixo do epitélio germinativo, a gente vai poder encontrar um tecido conjuntivo denso, que vai compor aí o que a gente chama de túnica albugínea. Ok. Falando dos folículos ovarianos, vale destacar que a gente vai ter também um controle a nível central a partir da hipófise e hipotálamo, que estão intrinsecamente ligados com o controle da formação desses folículos ovarianos também, tá? Lembrando aí do sistema porta hipotalâmico hipofisário, que é exatamente o envolvimento do hipotálamo e da hipófise, isso na hipófise anterior, que vai estar produzindo o LH e o FSH, que vão estar controlando aí o desenvolvimento também destes folículos. Então, inicialmente, nós temos um folículo primordial, esse folículo mais simples, menorzinho, a gente vai encontrar cheio desses folículos ali no córtex, com a presença de células mais achatadas, envolvendo aí este oócito, que ainda é um oócito aí que está estagnado na meiose, tá? No oócito primário. E a gente vai tê-lo aí envolto por essas células foliculares pavimentosas. Vocês conseguem observar aqui o oócito grande, né? Comparado a essas outras células. E isso aí ainda no início do desenvolvimento. Depois essas células elas vão se desenvolver e ficar mais cuboides. Quando elas estão mais cúbicas e um pouco maiorzinhas, a gente tem aqui o folículo primário unilaminar. Este unilaminar, a gente ganhou aí nas células foliculares uma maior quantidade aí, um volume maior do seu citoplasma, do seu núcleo. Ela ficou bem cúbico. Além disso, também aqui a gente já consegue ver o início da formação da zona pelúcida. Ela começa a aparecer aqui entre as células foliculares e o próprio oócito, envolvendo o próprio oócito.
Zona pelúcida é essa que vai ser uma camada importante para o espermatozoide ter que passar aí na hora da fecundação, né? Depois disso, essas células elas continuam sendo estimuladas, elas continuam crescendo e agora elas vão se proliferar. E ao invés de uma camada de células só, a gente vai passar a ter várias camadas de células envolvendo o oócito. Então a gente consegue ver já um folículo primário multilaminar, tá? Então, esse unilaminar pode ser chamado também de imaturo e o multilaminar de primário maduro ou pré-antral. Então, aqui a gente já consegue ver a zona pelúcida definida, esse rosa aqui bem clarinho, envolvendo aqui o ócito externamente, entre o ócito e as células da granulosa, que vão começar a ser chamadas assim. Então, vejam que essa zona pelúcida ela não contém células, ela contém aqui glicoproteínas, macromoléculas que se encontram formando esta estrutura. Tá? Então, lembrem das EPs, né? A gente tem aquelas proteínas EP1, EP2, EP3, que vão estar aí presentes também, e as EP3 tendo uma influência aí muito grande também para a captação, a recepção, no caso, do próprio espermatozoide. Então, aqui a gente já vê no multilaminar, ó, a presença de uma zona pelúcida bem mais definida. Aqui a gente já vê também comparando com esse esquema. E vejam que também, conforme já podemos chamar essas células da granulosa aqui, no folículo primário maduro, a gente já consegue ver a zona pelúcida também definida, o ócito ainda é ócito primário, ainda não avançou na meiose. A gente tem aqui a formação também de uma camada mais externa de tudo isso, que é a teca. Então nós temos uma teca interna, tá? Essa teca interna é interessante porque a gente vai ter a presença aí de células cuboides secretoras. Estas células elas vão estar aí secretando um precursor do estrogênio, um andrógeno que é precursor do estrogênio. Então elas não têm capacidade de produzir o estrogênio, tá? E a teca mais externa contém aí células musculares lisas, fibras colágenas, que vai ser importante lá no maduro, no folículo de Graaff, para estar fazendo contração, fazendo com que aquela estrutura lá de dentro ela seja expelida na ocitação, né? Ali em torno do 14º dia, quando houver o pico do LH. Então, vale mencionar que o FSH está estimulando aí exatamente esse desenvolvimento. As células da granulosa têm receptores para esse FSH, vão estar sendo estimuladas para essa proliferação. E lá a hipófise anterior está liberando FSH sob o estímulo lá do liberador de gonadotrofina, liberado lá pelo hipotálamo. Então mantém a liberação, permitindo com que esses folículos eles sejam desenvolvidos. Depois disso, a gente vai ter estas células começando a secretar um líquido, o líquido antral, que vai começar a afastar as células da granulosa e começar a criar aberturas, que é o próprio antro. Então, o antro folicular é essa cavidade onde vai conter o líquido folicular. E conforme essas células vão se afastando, vai haver apenas uma camada envolvendo. Eu vou ter uma camada de células da granulosa envolvendo o ócito também, e outra camada de células prendendo este ócito na parede do folículo, que é o que a gente vai dar nome a essas duas estruturas aqui. Corona radiata, aquele grupo de células que vai continuar envolvendo o ócito, que é o que a gente consegue ver aqui. Então, esse grupo de células que envolve o ósseo é a corona radiata, e o cúmulo zoóforos é aquele grupo de células que prende toda essa estrutura a esta parede. Então, vejam que aqui, mais próximo do antro, temos a camada granulosa ainda. Essa camada granulosa que fica ao redor do ósseo é chamada de corona radiata, recebe esse nome específico. E essa porção aqui de cúmulo zoóforos. Aqui temos o antro e tal. E ao redor ainda podemos encontrar outros folículos nessa parte da lâmina. Mas nessa fase inicial, quando encontramos pedaços do antro, é o que a gente chama de folículo secundário. O maduro de Graaff é quando a gente tiver já bem definido, ou seja, o antro aqui já numa cavidade só,
a corona radiata aqui bem evidente, o cúmulo zoóforos também é evidente, e exatamente aqui a camada granulosa também bem já afastada e certinha. Que a gente consegue ver aqui a camada granulosa, o antro, corona radiata, cúmulo zoóforos aqui. Externamente a gente vê a teca interna e mais externa a ela a teca externa. Lembrando que a teca interna é ela que vai promover a liberação exatamente do precursor, do andrógeno, precursor do estrogênio, porque ela não tem a capacidade de produzir o estrogênio pela ausência da aromatase, que é a enzima que vai converter esse andrógeno em estrogênio. Quem tem essa enzima são as células da granulosa, e elas vão ser capazes de produzir o estrogênio. Como ela também tem o receptor para o FSH vai estimular essa produção. Tá? Daí vai ser importante para essa regulação aí dos folículos e nessa fase inicial aí, que é antes do 14º dia, né? Onde há o pico aí de estrogênio também e de FSH. Vale mencionar também que só um folículo vai ficar dominante ali, os outros que começaram a crescer vão sofrer atresia, ok? E nessa fase é quando exatamente esse oócito ele vai se desenvolver e a gente vai ter aí a formação de um oócito secundário, que vai estar estagnado esperando completar a sua meiose, que a meiose só conclui, só finaliza e produz o óvulo mesmo, só quando há a fecundação. Então a gente vai ter também, que eu já mencionei, beleza. Aí nessa fase aqui, a teca externa vai estar contribuindo para fazer contração e em torno do 14º dia, essa estrutura aqui, o oócito, em vermelhinho aqui a zona pelúcida e a corona radiata vão ser expelidas aí do próprio folículo de Graafi, que vai sair também do próprio ovário, indo para fora do ovário em direção à tuba uterina. Mas só mencionando aqui, que eu esqueci de falar, a presença também aqui desses grânulos corticais. Esses grânulos corticais são importantes na hora do espermatozoide entrar, que ele vai degranular e vai impedir a entrada de mais de um espermatozoide. Isso é de extrema importância na hora da fecundação. Mas vamos voltar. O oócito, quando ele é liberado, então ele vai para fora do ovário. Mas o que sobra aqui, que é exatamente a teca, as células da granulosa que restaram, vão formar o corpo lúteo. E o corpo lúteo ele vai ser importante para manter tudo aquilo lá, o endométrio, espesso, espera no caso haja uma gravidez, caso haja uma fecundação. Então ele vai continuar mantendo. Se houver uma fecundação, o corpo lúteo ele vai manter-se, vai continuar produzindo os hormônios, progesterona e estrogênio, e vai estar mantendo aí a gestação. Caso não aconteça a fecundação, o corpo lúteo degenera, os hormônios diminuem e vai voltar o ciclo menstrual, no caso mencionado. Os hormônios lá do hipotálamo e da hipófise vão voltar a ser liberados, porque quando há o pico do estrogênio e progesterona, os hormônios lá de cima eles são inibidos, como feedback negativo, mas quando há degeneração do corpo lúteo e a queda de estrogênio e progesterona, eles vão ser novamente produzidos como feedback positivo. Mas enfim, aqui a gente mostra o epitélio, né, simples cúbico, o germinativo, córtex, mais internamente a medula, diversas fases de desenvolvimento aqui dos folículos, folículo primordial, folículos em desenvolvimento, que a gente vê melhor, os folículos lá que vão chegar em atrofia depois, formação de um corpo lúteo, ok. Então, na sequência a gente tem o oócito envolto com a zona pelúcida e pela corona radiada, indo para a tuba uterina. Então a tuba uterina vai ter esse papel de conduzir o próprio oócito, com todos esses seus envoltórios, em direção ao espermatozoide. O espermatozoide também vai passar pela tuba uterina.
E exatamente ali na ampola da tuba uterina, que é a porção mais dilatada naquela curva, é onde vai ser o ponto da fertilização, da fecundação, esse ponto mais longo. Mas de mais externo para mais interno, ou seja, mais lateral para mais medial, a gente tem o infundíbulo, depois a ampola, o istmo e a parte intramural, que está dentro ali da cavidade uterina. Então, caso haja fecundação, o zigoto, mórula, blástula vai passar por todas essas partes aí, em direção ao útero, para ser implantado. Mas aqui a gente vê melhor a tuba uterina. A gente vê uma mucosa contendo células ciliadas e células não ciliadas, que são secretoras. Células ciliadas contribuindo aí para a movimentação também do próprio ócito e também possivelmente do próprio zigoto futuramente. E isso aí, não só os próprios cílios, mas também a contração, o próprio peristaltismo. A gente tem músculo, né, tecido muscular, e isso contribui para a movimentação também ao longo aí da tuba uterina. Além da mucosa, nós temos essa camada muscular, como eu mencionei, uma camada circular interna e uma camada longitudinal mais externa. Esses dois tipos de fibras vão contribuir para esta contração e contribuir para a movimentação do ósseo. E mais externamente a gente tem a serosa. A serosa ela é contínua com o peritônio. Aqui a gente menciona o mesotélio, né? Onde a gente vai ter esse epitélio presente nas estruturas do próprio peritônio. A gente também vai ter o mesentério, que vai estar ali envolvendo o intestino. Partes do peritônio também ainda pega um pouco da tuba uterina. Então, é a continuação dessa camada mais externa, que envolve aí exatamente estruturas do peritônio, que é a membrana fibrocerosa. Então, a gente consegue ver aqui as células ciliadas presentes aí na mucosa, que a gente consegue ver as franjas ou pregas da mucosa. Dentro a gente vai ter o tecido conjuntivo frouxo, que constitui essa parte aí da mucosa, tá? Células secretoras mais clarinhas, células cilíndricas ciliadas com cílios. A gente pode ver aqui essa franja dentro do tecido conjuntivo frouxo. Aqui é parte da camada muscular. E mais externamente a gente consegue ver a parte da serosa, tá? Então, epitélio, tecido conjuntivo frouxo, muscular, e mais externa aqui a gente vai ter a parte da serosa, ok? E aqui as várias franjas e pregas, né? Então, dando sequência, caso haja fecundação, vai ser formado o zigoto, o espermatozoide vai conseguir passar aí pela corona radiata, pela zona pelúcida, uma vez que tem o seu acrossoma lá com enzimas, né? A acrosina e a hyaluronidase, que vai permitir o afastamento dessas células e a degradação da zona pelúcida, passar ali pela membrana do ósseo, se fundir a membrana e jogar, né? Implantar todo o seu conteúdo citoplasmático, DNA, dentro ali do ósseo, mistura o DNA, forma os pronúcleos masculino e feminino e forma o zigoto. Formando o zigoto ele vai em direção se transformar em mórula, blástula, para depois se formar o blastocisto, onde a gente vai ter no blastocisto a formação de uma camada que é chamada de trofoblasto, que esse trofoblasto vai se subdividir no citotrofoblasto e no sincício trofoblasto, que vão se implantar ali no endométrio e começar o sincício trofoblasto a espalhar e a destruir várias partes do tecido da camada tecidual do endométrio da mãe, né? Então, futuramente será formada a placenta, e a placenta vai ter o papel de trocas gasosas, metabólicos, excreções e funções endócrinas aí também. Quando a gente olha a própria placenta, a gente tem uma parte materna, que é a parte da decídua, mais íntegra, e essas partes aqui mais espalhadas é a parte fetal, onde a gente vai ter externamente o sincício trofoblasto, que é essa massa multinucleada. As células mais internas aqui isoladas são os citotrofoblastos. Internamente a gente tem o tecido conjuntivo embrionário e externamente o espaço interviloso. Cada estrutura dessa é exatamente a velocidade coriônica. Então aqui a gente pode observar as estruturas presentes na placenta. Parte fetal, com as suas velocidades coriônicas, como mencionado, e a parte materna.
exatamente aqui com sincício trofoblasto, citotrofoblasto, a tecido conjuntivo embrionário, espaço interviloso, exatamente essas estruturas aí presentes na lâmina da placenta. Beleza, pessoal? É isso. Bons estudos para vocês.